Shalom. Shalom. Que Deus nos abençoe. Aos irmãos lá no YouTube, que Deus abençoe também. Vamos ler a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, que diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por falar com o Senhor, obrigado por cada irmão, obrigado pela nossa igreja, obrigado pelas demais igrejas que pregam a tua palavra, Deus. Abençoe cada um de nós, estendendo nossos familiares, nossos amigos, vizinhos. Ó Deus, que a tua graça seja abundante e que essas pessoas venham crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém. Nos abençoe. Continua conosco, nos abençoando, nos orientando. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. O texto fala sobre pecado. Diz aqui: se nós afirmar que não temos pecado, somos mentirosos. Por quê? A Bíblia diz o quê? Que todos pecaram. Na escola dominical, nós aprendemos aqui que lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou lá o jardim e falou com o homem: não coma desta árvore. Mas o homem desobedeceu a Deus e comeu. Então eles morreram espiritualmente. E por que Deus tirou de lá? Para não comer da árvore da vida. Porque se eles comessem a árvore da vida, eles não morreriam. Mas por outro lado, viveria eternamente no pecado. E como seria se o homem vivesse eternamente no pecado, longe de Deus, sofrendo? Foi preciso que Deus providenciasse a salvação para eles. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão. Então Deus derramou sangue de um animal, tirando o couro dele e fazendo a festa para Adão e Eva. Adão e Eva poderiam muito bem viver nu, era um casal, só tinham os dois. Mas quando a gente crê em Jesus Cristo, nós somos seres morais. Mas quando a pessoa perde a moral, anda de uma maneira que desagrada a Deus, andando até mesmo quase que sem roupa pela rua fora. Mas como morais que nós somos, nós procuramos andar vestidos. E Deus providenciou então a salvação, e do animal que havia sacrificado, derramamento de sangue, Adão e Eva voltaram para Deus e viveram o tempo que Deus tinha para eles aqui na terra, até morrerem e, consequentemente, morar com Deus sem pecado. É por isso que nós temos que arrepender dos nossos pecados, crer em Jesus Cristo. Não é vindo à igreja, não é batizando. Essa semana, subindo aqui nessa rua aqui lateral, aí tinha um senhor de bicicleta e outro lá sentado na beirada da calçada. Quando já estava passando, eu ouvi ele falar: para ser salvo, você tem que crer em Jesus Cristo e obedecer os mandamentos. Por que ir? Será que só Jesus Cristo não salva, não? Eu preciso de obedecer os mandamentos? Eu preciso batizado para ir para o céu? Eu preciso pertencer a uma igreja, seja evangélico ou não, para ir para o céu? Não. Eu preciso de crer e entregar minha vida para Ele, porque foi Ele que morreu na cruz. O batismo é obediência, é um testemunho. Seguir os mandamentos de Deus é muito importante. A Bíblia diz: errais por não conhecer a Escritura.
Escritura. Mandamento de Deus não é obedecer um dia da semana, não. Mandamento de Deus não é deixar de comer uma carne suína, não. A Bíblia diz bem claro no Novo Testamento que aquilo que entra não contamina a alma da pessoa. Ensina para nós que aquilo que Deus criou, que Deus purificou, que Deus santificou, não precisa mais pensar que é pecado. Não é. Pecado é desobedecer a Deus. Não é deixar fazer isso ou fazer aquilo. Obviamente, a Bíblia ensina para nós que aquilo que destrói o corpo é pecado. Agora eu pergunto, se você comer uma carne bovina, em que malefício vai criar no seu corpo? A não ser o meu caso, que eu tenho problema de colesterol, pressão alta, então não é bom eu comer muito. Mas uma pessoa sadia pode comer tranquilamente, porque o que entra não vai para o coração. Mas pecado, aquilo que sai do coração. Maus pensamentos, maus intenções, isso sim é pecado. Você deixar mal para a pessoa, você ter a oportunidade de falar com aquela pessoa de salvação, você não fala, você não livra aquela pessoa do inferno, você vai ser culpado, porque não falou daquela pessoa que Jesus Cristo é o Salvador. Então, amados irmãos, infelizmente, o que tem acontecido conosco é aquilo que aconteceu com o povo de Israel lá em Jericó. Deus mandou invadir Jericó e falou: tudo na cidade é maldito, é anátema, é maldição. Mas alguém esperto, achando que é mais esperto que Deus, como Lúcifer, pensou que era mais esperto que Deus lá no céu, um anjo de luz, que desafiou a Deus, podemos dizer assim, querendo competir com Deus, tomar o lugar de Deus, e se tornou o inimigo de Deus, e quer levar a criação dele também para sofrer com ele. Mas ali, em Jericó, Deus vai falar: não pegue nada, porque tudo que está ali é maldito. Meus irmãos, o que está no mundo é maldito. Aquele que está aí, vocês estão ouvindo para isso, é maldição. Não traz benefício para você, para mim. Estamos no mundo, mas não somos no mundo. Ou nós sigamos a Jesus Cristo, ou não sigamos a Jesus Cristo. Consequentemente, você está seguindo o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo. Que adianta falar: eu sou crente, mas vive no pecado? Não é só vir à igreja no domingo passado, tiveram poucas pessoas aqui. Não é essa a questão. Consequentemente, tiveram seus afazeres, por ser um grupo pequeno. Quando falta alguém, sentimos falta. Uma igreja grande, se faltar 10, 15, 20, 100, não faz diferença. Mas pecado é quando você se torna leviano. Eu não vou na igreja, não, estou com preguiça hoje. Aí é pecado. Não vou na igreja, não, estou passando bem. Não está passando nada, desculpa. Estou falando para quem faz isso. A gente sabe que, o caso das mulheres tem seus problemas mensais lá, que às vezes é difícil. Mas é difícil para vir na igreja. Mas para trabalhar, não. Para cozinhar, não. Para cuidar da casa, não. Não é só para vir na igreja. Estou com dor de cabeça. Meus irmãos, Acã pegou umas coisinhas simples. E a consequência disso foi o quê? Morte de 30 e poucos soldados. Olha só, a desobediência causou a morte de aproximadamente 40 pessoas, homens de guerra, lutadores. Olha o que o pecado faz. O pecado, ele destrói vidas. Ele mata pessoas. E qual foi a consequência? Além de roubar,
não, pegar lá as coisas. Decidiu não roubo porque pegou que não podia pegar. Mas foi a morte. Ele, toda a sua família morreu por causa da desobediência. Você quer que falar do céu ou do inferno? Você quer chegar no céu? Se for possível, olhar lá seus familiares, sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe. Imagine se for possível, você chegar lá e o dedão apontar para você: eu estou aqui porque você não falou do evangelho para mim. Você veio aqui porque você falava que era crente, mas vivia no pecado. Recentemente alguém falou coisa semelhante aqui, diz que é crente, mas vive no pecado. Pecar é humano. A Bíblia diz, acabamos de ler, se dissermos que não temos pecado, quem nós falamos que é mentiroso? Deus. Nós falamos que Deus é mentiroso se eu falo que não tem pecado. Ninguém fala. Já aconteceu comigo. Um professor falou isso lá com um diretor, eu estava perto, ouvi, não podia entrar na conversa porque eu estava separado. Não tem pecado não. Eu estava na Unimonte, o jovem também, por causa do calor, alguém brincou lá, isso é um pecado. Que pecado não tem isso não? Um jovem universitário. Meus irmãos, pecado é pecado. Não tem que você disfarçar. Eu errei, eu fiz. Não, não tem escapatória não. Caiu, quebrou, está quebrado. Nós temos que aprender isto. Se você machucar, o Rodrigo já quebrou a perna aí, o que tem que fazer? É para o hospital. Para fazer o quê? O tratamento, para recuperar. E se pegarmos, o que nós temos que fazer? Recorrer ao médico dos médicos, que é Jesus. Ele vai restabelecer. Ele vai nos dar alegria. Por a minha paz nos dou. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Acabamos de ver aí, eu estava falando aqui, posso todas as coisas aquele que me fortalece. Quem é? Jesus. Davi falou: Senhor, meu pastor, e nada vai me faltar. O diabo vai andar atrás de você, vai te perseguir, vai te difamar, vai tentar destruir você, colocar amigos, dizer: não tem problema não, só todo mundo faz. Já falei recentemente aqui, às vezes o jovem vai se namorar e o rapaz vai dizer: você não me ama não. Eu te amo sim, então prova que você me ama. E depois que provar que ama, ele dá um chute. Eu não vou ficar com moça que se entrega antes do casamento para mim, não. É isso que acontece. E depois que casar? Será que aquele rapaz confia na moça? Não confia, não. Porque vai dizer que você entregou antes do casamento, quem vai dizer que vai entregar para outro? Por isso que a Bíblia ensina para nós a virgindade. É um sim muito importante no casamento. Mostra que o rapaz ama a moça e que a moça ama o rapaz. Casou, não é? Cometeu um pecado? Arrepende, Deus perdoa. Errar é humano. Nós não podemos permanecer no erro. Eu errei porque era humano, não era crente, mas agora não. Pecado não é pecado, pecado mata. Por isso que nós morremos. O que diz a Bíblia? O salário do pecado é a morte. Então ninguém vai ficar aqui para a eternidade, não. Nós temos dado validade. Chega a um ponto aí, já não posso andar mais. Acontece um ataque cardíaco, um derrame cerebral, acontece as enfermidades pertinentes, as nossas consequências da nossa desobediência, porque quando a gente é criança, os pais ensinam, os professores ensinam, maneira de sentar, a gente senta errado, vai me dar os problemas de coluna, eu não tenho uma boa alimentação,
A medicina fala, tem que comer fruta, tem que comer legume, mas gosta de comer? Não gosta, gosta de comer carne. Arroz, feijão e carne, pronto. Aí vem colesterol, tem triglicéridos, vem outros problemas a mais, e depois quando chega a certa idade, aí vai correr atrás. E atrás, ajuda. Mas o que já perdeu, está perdido. Então o pecado mata. E ninguém quer morrer. Ou quer? Ninguém quer. E a alma? Você quer que ela morra também? Mostra o quê? Mostra a separação. Quando nós morremos fisicamente, nós estamos separados de quê? De quem? Do nosso convívio um com os outros. Ninguém que morre fica no caixão na sala lá. E mesmo que for possível, através de ciência, você colocar um defunto lá na sala, é um defunto que não fala, que não escuta, que não vê, que não tem sentimento. Então para quê? E espiritualmente, você está afastado de Deus. Essa que é a consequência maior. Imagina você ter a oportunidade de morar naquele lar maravilhoso, aquele lugar com a presença de Deus, dos anjos, louvando, cultuando, aquele jardim maravilhoso lá no céu. As ruas são como pedras preciosas do Apocalipse, e você poder, como rico e Lázaro, o rico viu lá Lázaro lá no céu, né? No braço de Abraão, o pai da fé. E ele estava lá no inferno sofrendo. Eu peço que Abraão, vem aqui, refresque, que eu estou num tormento muito grande. Normalmente nós comparamos o inferno com fogo, mas não quer dizer que é fogo. Está dizendo que o sofrimento é assim. É como você estiver numa fornalha, tivesse um fogo. Tem escapatória? Claro que tem. Pecado, irmãos, é inimigo de Deus. O que a Bíblia diz? Deus é o que? Luz. Pecado é o que? Trevas. Entendeu? Pecado é trevas. E Deus é o que? Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Não precisa ter medo não, irmãos. Quem tem Jesus não precisa não. Claro, nós temos que vigiar. Você sabe que tem um bandido ali? Sabe que andar a certo horário da noite? Hoje até durante o dia está um perigo, né? Principalmente em cidade grande. Já não tem mais aquele negócio de noite, não. Meio-dia estão te assaltando, estão te matando, estão fazendo tudo que eles podem fazer com as pessoas, os bandidos. Na cidade do Brasil, se errar o caminho, eles passam fogo. Entrou no caminho errado lá, se o GPS deu um caminho errado, clama a Deus, que a possibilidade de você morrer é grande demais. Meus irmãos, podemos fazer tudo para Deus. Será que Deus está aceitando? Um homem da Bíblia se converteu. Falou que é Zaqueu, não, vocês conhecem. É um baixinho, coisa assim, eu vou dar meu dinheiro, se eu tenho roubado, se eu tenho feito coisa errada, eu vou dizer meus bens para os pobres, até 40%, tanto eu vou dar para a igreja. Aí converteu. Manda conversão, não tinha nenhum valor. Diz lá 1 Coríntios, capítulo 13, amor, né? Se você dá tudo para os pobres, ajudar, mas não tiver amor, não tem valor. O que é amor? O sentimento não. Amor é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Se você não tem Deus, esse amor que você tem é um sentimento de paixão, não de Deus. A proteção, a produção, né? A aprovação é falsa. Você está sendo tentado, mas não é de Deus, porque não há colheita. Você está plantando para quem? Então não tem produção. Você planta, o que você está plantando? E para quem?
A Bíblia diz: o que tem feito e para quem será? Ah, eu fui à igreja, eu era da igreja batista. O que adianta? A igreja salva não. Vamos aprender isso. Não há quem peque, não há quem não peque. Então, pecado traz resultado. O que o pecado traz na nossa vida? Primeiro, desconfiança. Você vai acreditar numa pessoa que é criminosa? Você vai acreditar numa pessoa que rouba? Você tem coragem de prestar um dinheiro para uma pessoa que não paga? Você tem coragem de colocar dentro de casa uma pessoa no quilate assim? Então traz desconfiança. Mas quando a gente ama, quando a pessoa é crente, quantas pessoas já foram na minha casa? A casa está aí. Está aqui na minha casa lá, dorme lá na sala, usa tudo que eu tenho lá em casa como uma alegria, porque confio nele, porque é crente. Eu vou deixar um incrédulo, um criminoso, um ladrão entrar na minha casa e morar? Não vou. Entrar, ele pode entrar, mas eu estou lhe olhando. Então é preciso sabermos que o pecado traz resultado como desconfiança, inimizade. O mundo não gosta da gente. Crente não presta. Por que o crente não presta? Vai no presídio, vê quantos crentes estão lá. Quando mata alguém, vê lá quanto crente está lá matando alguém lá. Crente não presta. Mas quando precisam, ora para mim, ora para mim, pede Deus para orar para mim. É desse jeito. Na hora do aperto, eles têm que pedir a gente para orar. E claro que a gente ora, porque a gente quer o bem da pessoa. Então, desconfiança, inimizade, cegueira. Diz o hino: eu estou cego, eu andei perdido, vaguei longe de Jesus. Pensa, não vê. O que é que eu falei domingo passado? O Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, não do crente, do século, dos incrédulos. Olha só. O diabo cega nosso entendimento, põe uma placa, eu não consigo ver que eu estou no caminho errado. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Também traz preguiça. Estou com uma preguiça. Preguiça não é de Deus não, irmão. O cansaço sim, mas a preguiça não. A Bíblia: esforça-te, tem bom ânimo. Mas o pecado entra na nossa vida e às vezes a gente dá lugar a isso. A Bíblia dá lugar a Jesus Cristo. Dá lugar para isso, a vida vai ser renovado. O cansaço é normal. O cansaço é tão normal porque quando Deus criou o homem, o que Deus fez quando Deus criou o homem? Criou um dia para o homem descansar. Se é para descansar, porque ele cansava. Você vai trabalhar primeiro, não é domingo não, em segunda não. Tem muita gente que, é o sábado de descanso. Não é o sábado que é o dia de descanso não. O dia de descanso é um dia em 7. Porque lá no Jardim do Éden não tinha domingo, segunda, terça, não tinha. Tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí no 7º dia era o seu descanso, não somente seu, até os animais, até a terra tinha que descansar. Aí veio o homem, colocou domingo, o primeiro dia, o segundo, a terça, eles chegaram sexta, o 7º dia que é o sábado, é o de descanso, não. Tem nada a ver. Você precisa de um dia de descanso. E por que nós reunimos no domingo? Porque nós comemoramos o quê? A ressurreição de Jesus. Nós celebramos a ascensão de Jesus, quando Jesus foi para o céu. Ele foi no primeiro dia, no domingo, para o céu. A igreja primitiva reunia no primeiro dia da semana, que era o domingo. Esse é o dia do Senhor. Pastor, e se a gente reunir segunda-feira? Não tem problema, é o dia do Senhor, segunda-feira, segundo dia da semana, não é pecado.
Nós fazemos culto no sábado, é o dia do Senhor. Todos os dias são do Senhor. Não tem um dia diferente do outro, não. Não adianta você chegar aí, vir para o domingo e amanhã, segunda-feira, como diz o mundo, cair na gandaia. Não resolve. Você precisa voltar para Deus. Pecado traz incredulidade, separação, inveja, disputa. Olha só, tantas coisas eu podia enumerar aqui que o pecado traz na nossa vida. Como é triste. Às vezes a família, como lá no Éden, lá no Jardim, o que aconteceu com os filhos de Adão? Abel e Caim? Inveja. Inveja. Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim, então ele ficou com inveja. Matou o irmão. É pecado, tá vendo? Matou o irmão por quê? Está dizendo lá, se você, porque Deus não aceitou, por que você não fez a coisa certa? Aí faz coisa errada e vem as consequências. Pecado, na igreja, o que acontece? Ela não cresce. Tem muita igreja aí que fecha até as portas, porque é pecado. Tem muitas igrejas, quando se analisa, estuda, vai ver que tem pecado ali dentro ali. Membro tem pecado, principalmente, roubarás o homem a Deus? Não estou roubando, não. E quem ladrão entra no céu? É meu, claro. O dízimo é seu, a vida é sua, você faz o que você quer. Mas Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Aí vem as consequências, Deus não abençoa. Entendeu? Eu vou abrir a janela do céu, vou abençoar você grandemente. Como é que Deus vai abençoar um ladrão? Eu não sei. Deus sabe. Quem está achando que não pode entregar o dízimo porque ganha pouco. Eu visitei um irmão da igreja. Irmão, o que está acontecendo? Está passando necessidade? Ah, pastor, tem vergonha, ganha pouquinho. Ganha pouquinho, tem vergonha. Dízimo em quantidade não, irmão. Dízimo tem qualidade. Tem qualidade. Então aquela mulher que entregou aquelas 2 ofertas ali, que não era moedinha de centavo, era um dinheiro significativo, a gente pensa que era uma moedinha de R$1. Não. Aquela mulher tinha valor, principalmente para ela, que dava para comprar alimento para ela. Ela preferiu dar tudo que ela tinha e Jesus elogiou aquela mulher. Ela deu tudo o que tinha. Eu conversando com um amigo, o pastor pregando lá, ele falou: depois que eu fiz um teste com Deus, teste não, depois que eu fiz, vou falar a palavra certa, depois que eu fiz um compromisso com Deus, a minha vida financeira melhorou. Ah, vamos fazer porque não é assim. Tem que fazer com o coração. O pastor Davi Gomes pregava: dá tudo que você tem para Deus. Dá tudo que você tem para Deus. Ele pregou quinta, sexta, sábado, domingo. E aquele jovem estava ali, seminarista, com a mão coçando, o bolso coçando, porque tinha ali um dinheirinho para ir para voltar para o seminário. E quando o pastor Davi Gomes pregou à noite: dá tudo que ele tem para Deus, dá tudo. Aquele irmão, que foi um grande pastor, ainda está vivo até hoje em Belo Horizonte, pastor Jonaí Monteiro, pastor Mude foi amigo do pai dele. Aí ele entregou. Aí ele ficou à noite, como é que eu vou voltar para o seminário? Eu não tenho dinheiro. E ficou com vergonha de falar com a igreja, que não tem dinheiro para voltar. Ele deu tudo que tinha e tinha que pegar um de manhã para ir voltar para o seminário. Quando ele saiu da casa que ele estava hospedado, foi para a direção rodoviária, encontrou com o Senhor. Ah, você é daquela igreja, te vi lá. Aqui, eu não tinha dinheiro, vou dar aqui uma oferta que você leva lá para a igreja. Está vendo? O dinheiro apareceu. Ele pegou aqui dinheiro emprestado, pagou a passada, depois repôs a igreja. Eu estava em Montes Claros, meu carro deu problema,
R$ 400 na época o cesto. Eu falei, e agora? Eu não tenho dinheiro para pagar. O irmão estava lá, me esperando na porta de casa. Ah, pastor, quase que eu fui embora? R$ 200. Os irmãos de Muriaé, que os irmãos conhecem aqui, alguns, depositou para mim R$ 250. Está vendo? Paguei o trabalho do carro, R$ 400, até o dízimo veio. R$ 450. Entrou assim, ó, num piscar de olho. Eu não esperava nem outro. Olha que Deus maravilhoso! Não deu somente 400, foi 450 até o dízimo, até uma festinha. No dia seria 45, vai, 50. É assim que Deus faz com a gente. Mas quando há pecado, não cresce. Você convida, você evangeliza, faz tudo, mas não vem para a igreja, porque tem pecado. Pecado igual água e óleo, não se mistura. Quem é a culpa? Do pastor? Não, a culpa é de quem está em pecado. Pecado traz morte. Na família, separação. Por que tantos divórcios? Por que tanto divórcio a gente vê no Brasil aí? Este ano de 2014, 2024, parece que tem quase 5% mais divórcio do que casamento. Vai ter um dia que vai ter mais divórcio, porque não tem casamento. Para que casar? Casar para separar? O que tem? Está junto, está casado. É bênção de Deus? Não, é pecado. É o que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Casal é casamento, não é casamento não. Pecado é um câncer, é uma lepra, destrói. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Pode pensar que não tem mais solução. Morre. O único remédio para o pecado, qual que é? Sangue. De quem? De um bezerro? De uma ovelha? Não. Sangue de Jesus. O sangue nos purifica de todo o pecado. O único remédio. Ou mata ou cura. O que você prefere? Céu ou inferno? Pergunta aí. Se tem o pior pecador, quando ele quer morrer, para onde que vai? Mas tem gente mesmo assim. Trabalhei em Patinga, antes de ir para o seminário, evangelizando um rapaz, falou assim, ó, tudo é verdade que o Ari falou. Tem céu, tem inferno, e isso, tudo direitinho. Ele falou assim, eu quero aproveitar a minha vida, porque quando eu morrer eu vou sofrer. Infelizmente, não sabe o sofrimento que o espera. E olha que ele estava com uma doença brava, doença venérea brava, em consequência do pecado. Ele falou isto. Como eu contei a história daquela moça que foi para São Paulo, o rapaz escreveu uma carta e quando chegar lá, bem-vindo ao mundo da AIDS. Isso é um pecado. Quando desobedece a Deus, vem o pecado, vem a morte. Ah, pastor, o crente pega? Pega. O crente pega AIDS. Às vezes machucado, transfusão de sangue, dentista, cabeleireiro, vai fazer a unha lá de uma mulher, corta o cabelo, passa a lâmina contaminada, você pega. Uma doença normal. Só que a prática do pecado, que é a causa principal. Então, meus irmãos, nós precisamos não somente preferir, mas fazer uma decisão. Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que fazer? Você tem que arrepender, crer em Jesus Cristo. E aí, quando você crê, você arrepende, crê, é obediência. Como eu vou saber que você é crente? Quando você obedece. Como é que eu vou ganhar uma alma para Jesus Cristo? Se eu prego o Evangelho, se eu vivo o Evangelho. Então eu preciso fazer isso. Onde, meus irmãos, reina o pecado, Deus não atua. Posso fazer tudo. Não adianta você chegar numa empresa, trabalhar para aquela empresa, na sua vida, se você não tem a carteira assinada,
Se chegando no mês, o patrão não te paga você. Um vídeo essa semana eu vi. O cara estava na fazenda lá, sentado numa moto, comendo lá, fazendo um lanche, o patrão chega, o dono da fazenda chega. O que tá fazendo aí? Aí, cara, não, brigou com o cara. Me dá seu pique aí, pagou R$3.500. Aí o cara ele saiu, veio para casa, não sou empregado mesmo. Ele pensou que era empregado, mas não era. Ele estava esperando um companheiro que era empregado na fazenda lá. Pagou à toa, perdeu o dinheiro. Se é um vídeo, né? Mas se fosse um caso verídico, tinha perdido o dinheiro. Pagou. Pagou, tá mandado, tá demitido, vai embora. Só que o cara não era funcionário da empresa. Tem muita gente que vai chegar no céu, vai entrar no céu, Jesus falou, você não é meu não. Você não é meu não. Eu te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo. Você quer morar com o diabo? Sim, na terra é ruim, imagina lá no céu, na eternidade, céu não, na eternidade. Bom, pense bem. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. É o nosso desejo chegar em casa e dormir. Todo mundo tem esse pensamento. Um vai estudar amanhã, outro vai trabalhar, outro não faz muita coisa, não tem nada para fazer às vezes, né? Mas, quem sabe? Que alguém vai fechar os olhos e não vai acordar mais. Aí vai ser muito tarde. Hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai escolher? Amém? Amém. Senhor, obrigado, Deus, por um momento especial em nossas vidas. Abençoe, Deus, cada irmão aqui presente, ó Deus. E aqueles que ouvirão também essa mensagem pelo YouTube, ó Deus. Que seja uma bênção, transformação, que possa arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus de amor, nos ajude, Deus, a ser firme e constante, sempre abundante, sabendo que a obra de Deus não é vão quando nós fazemos para Ti. Abençoe a cidade, abençoe nossas vidas, abençoe aqueles que prometeram vir, ó Deus, e não estão aqui. Obrigado pelo Teu amor e Tua graça. Fique conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.